Alberto Santos com mais um podcast. Hoje, aceitar o passado de uma mulher. Como encarar isso e tomar a decisão certa? Caso você queira, você homem, querer tomar alguma decisão e esteja passando aí por dúvidas, né? Normal. Muitos desconhecedores dos jogos femininos, principalmente do psique feminino, estarem confusos, largo, não largo, continuo, será que isso foi grave, não foi? Então eu resolvi fazer esse podcast porque ainda tem muito nego novo em todos os casos que ainda não acordou para a vida, caras que estão totalmente mergulhados na piscina da ilusão, eu costumo dizer, né? Na piscina da ilusão dos relacionamentos da sociedade de hoje e agem como verdadeiros cornos, mansos, em relação a putices femininas, são completamente submissos a qualquer atitude do presente e principalmente do passado de uma mulher. Bem, sabendo que houve uma revolução feminina e social nas últimas décadas, vocês estão vendo, não preciso ficar aqui relatando detalhes, que são em sua maioria, termos comportamentais, né? Em termos comportamentais, melhor dizendo, de consumo também e de implantação de ideologias. A ideia que tem que ser central na mente do homem hoje, depois de tudo que mudou, depois do comportamento da mulher e do que se tornou a mulher e o homem, as relações na sociedade de hoje, a ideia central é basicamente aquilo que eu coloquei até num post ilustrado esses dias aí. O homem tem duas opções quando descobre algo sobre o passado da mulher. Primeiro, ou ele fecha os olhos e dirige, ou dois, para o carro, desliga e pede carona para voltar a estaca zero, ou seja, quilômetro zero. Então é como se a nossa vida fosse um carro mesmo, né? Está guiando a sua vida, está guiando um carro. Então eu vejo, por isso que eu fiz essa jogada de semelhança aí, né? Então o homem, quando ele está em dúvida se ele procura ou não ver o passado da mulher que ele está, ou ele segue em frente o caminho, ou ele para e volta atrás depois, claro, se ele descobrir algo condenável e prejudicial a ele. Em poucas palavras, eu quis dizer que quando se assume o risco de se relacionar com uma que você, homem, mal conhece, mas só depois acaba descobrindo que teve passado sujo, foi baladeira, tem amizade com muitos machos, alguns riem da sua cara de longe quando você está com ela e disfarçam, e você não sabe porque até hoje, ou você soube por meio de mais de uma pessoa, que ela foi promíscua, entre outras atitudes que hoje você reprovaria. Aí você tem duas opções. Ou vive com isso, explicando, né, aquela situação do carro. Duas opções, ou você vive com isso tentando não ficar perturbado em se descobrir corno por tabela, o que é bem difícil, né? Mas muitos aceitam essa situação, pois pensam que vão ficar sozinhos para o resto da vida e aquela ali é a única buceta no mundo. Ou a outra opção é termina numa boa, sem discutir, sem cobrar nada, sem causar atrito nenhum, afinal não se volta ao passado para reverter o que foi feito, até os seus erros, né? Os nossos erros não, a gente não consegue voltar para reverter isso. E aí você volta ao zero e recomeça a sua vida amorosa com outra mulher, ou dá um tempo, sei lá, se dedica a frequentar outros lugares, se muda de cidade, estado, etc. E leva consigo o aprendizado disso tudo. E quando se resume a uma rodada, uma mulher rodada que você assumiu, que são aqueles caras que dizem, porra, não tô nem aí pra quantos ela deu, o que importa é agora e blá blá blá, você quem não curte mulher, né? Aqueles
típico macaco brasileiro, o asnoleiro, que eu chamo asnoleiro, né? O cara começa a falar que você é gay, eu curto buceta, eu curto qualquer uma e foda-se, né? Então esse tipo de cara aí, que você já deve ter se deparado, ou na faculdade, ou no trabalho, enfim, esse tipo de cara sempre vai se deparar com a seguinte situação. No caso dele, né, ter assumido rodada e não tá nem aí para isso. Por exemplo, em festa, seja de família ou não, eventos onde há reunião de várias pessoas, visita a casa de amigos delas, seus, etc. Vão começar a olhar rindo ou de forma bem estranha pro cara, né? E uma forma bem que se percebe, uma forma perceptível pro cara, pra cara do infeliz. Vão olhar para ele como se já soubessem, né? Já sabem que ele pegou uma mulher que vivia na putaria com vários outros homens. Então é mais fácil reconhecerem a mulher que está do seu lado do que você. Ou o cara, né, no caso, na questão que eu estava falando. Pode até ser que essa mulher aí que o cara assumiu, mulher de passado imundo, tenha com o cornão, por tabela, um comportamento decente. Mas sempre, toda a vida haverá uma ocasião, entendam, hein? Sempre haverá uma ocasião onde verão ele como um salvador de puta arrependida. Seja passeando no shopping, seja no aniversário de criança, seja onde for. Em algum momento vão vê-lo junto com a rodada e com isso, além do valor social dele ficar mais baixo ainda, já que o trouxa assumiu uma mulher que já esteve com praticamente todos os homens da cidade. Acontece também dele passar do nada a ser motivo de piada. E um grupo de amigos começarem as zoeiras meio que ocultas, por exemplo. É todo um exemplo. Meio que sarriando o cara, né? Tirando com a cara dele, mas não contando nada por enquanto. Mas não diretamente para ele, né? Porque nem todo mundo tem amizade com todo mundo. Mas sim para dar um toque. Né? Você percebe que alguma coisa está rolando de errado quando começam a olhar, começam a rir, Enfim, o ser humano tem ainda mais o brasileiro, né? Ele tem um jogo de sinais, um comportamento bem perceptível quando algo está fora do comum. Ou quando ele vê, no caso aqui específico do tema, um cara que assumiu uma vagaba que já é conhecida por toda a cidade. Então ele passa a ser o imbecilzão, o carentão da história, que por ser um desconhecedor das jogadas femininas sobre esconderem o passado, elas escondem muito o passado, ele foi lá, pegou aquela lá que todos já pegaram, é o inocentão. E tem o seguinte caso também, se ela é de outra cidade, por exemplo, se você conheceu ela sendo que ela morava em outra cidade e ela mostrou interesse total em você, desconfie. Por quê? Pode ser que os cartuchos, vamos dizer assim, né, dela, de tentativas de encontrar algum trouxa e corno na cidade dela, já estejam todos queimados. O filme de algumas está tão queimado na cidade onde moram que algumas acabam procurando empregos em outros estados até. Eu já soube. E tem as que nunca assumem, né? Mas sempre dizem, estou procurando fora porque aqui na cidade onde moro não tem homem. Parece que estão todos casados ou são gays. É mentira, né? Você já deve ter ouvido isso alguma vez, de alguma mulher. É mentira, né? Vá a fundo e invista um tempo para verificar o passado dela para não ter surpresas lá na frente. Ela pode ser uma recordista em salto de pica e você aí acreditando que é o único da cidade que ela tentou contato de outra cidade, né? Se sentindo o pau fodástico da região. Então, presta atenção nisso. Eu não gosto de fazer esse tipo de comparação meio zoado até, mas é como comprar um carro. É a mesma coisa, cara, não tem jeito. É como comprar um carro e não avaliar antes, os pneus estão em ordem, o motor, quilometragem, etc. E ir lá e meter o carro na pista para viajar.
pô, uma hora vai dar alguma merda, né? Uma hora você vai descobrir que pagou pra se foder. E isso ninguém vai te avisar, ninguém. Muito pelo contrário. Se puderem, vão te empurrar a mais rodada da cidade. Principalmente se te veem como um merdalhão, né? Te forçarão a assumir uma mulher rejeitada pelo fato da coitadinha, né? Oh, coitadinha. Foi tão rejeitada, né? Sofreu tanto na mão de dezenas de homens e agora está sozinha. Coitada dela, toda inocente. Tenha piedade dela, seu virgão feio, pobre, inútil. É isso que pensam de você quando tentam te empurrar com um passado mais sujo que banheiro de rodoviário. Então te forçarão a assumir uma dessa porque não tem nenhum homem no momento que queira essa batata quente. É a mesma coisa de andar com uma bomba relógio amarrada na cintura, mas pelo lado de fora, para todo mundo ver e consequentemente zoar com a sua cara pelas costas. Então hoje em dia é fundamental que um homem avalie um pouco do passado da mulher a qual ele quer se relacionar. Aos que noivaram, se descobriu tarde que ela já trepou com vários, já teve relações com outras mulheres, foi festeira, de carteirinha, etc., e não casou ainda, bom, então ainda há tempo. É melhor surpreender sua família dela agora do que depois ter que viver nessa angústia de estar colocando para dentro de casa uma mulher que não é digna de dividir alegrias e tristezas com você. Pena que poucos homens têm coragem nos relacionamentos hoje em dia, né? Poucos tomam atitude de homem, homem com hombridade. Esta é a realidade. Muitos se sujeitam a cada coisa muito humilhante, cara. É cada caso que daria uns 20 podcasts aqui, 20 gravações de relatos bem bizarros aqui, lamentavelmente. E eu não poderia finalizar esse podcast sem falar dos cornos que cantam de galo. Tem muitos aí pela internet, principalmente no meu blog, né? Eles aparecem do nada, ele lê um texto ali, lê um trecho de texto. E aqueles que sabem que se juntaram com uma rodada, às vezes é mulher até que traía outro com eles, e que depois separou e se juntaram. Esses bunda moles aí se gabam de... eles se gabam de estar com uma mulher putona na cama, mas apagaram totalmente, veja bem, eles apagaram totalmente na mente deles, é por isso que eles conseguem tocar a vida com elas. Eles apagaram completamente na mente deles o passado dela e a possibilidade dela um dia botar chifre neles também. São aqueles que vêm comentar, né, no meu blog, no caso, que todos ali são gays, que quem escreveu o texto é gay, que quem comentou concordando é gay, quem xingou também é gay, não pega ninguém e não gosta de mulher. É típico, né? Esse argumento é típico. E o cara sabe que tocou na ferida dele. Para esses fimose louca aí, basta a mulher dar para ele uma vez na semana que tá de boa. Ele nem liga se for o cornão que carrega 4 kg de chifre pela casa, né? Então é até engraçado lidar com esse tipo de homem aí. Bom, mas eu te falo que a escolha é de cada um, cara. Cada homem sabe o peso que pode carregar quando aceita mulheres por carência, aceita para fazer ciúme na ex, por precipitação, né, de não ficar sozinho, falta de controle do próprio pau. Esses que são aqueles que aceitam relação séria com aquela putona já comida por quase todos. Muito mais para ter uma fodinha na semana do que para conviver com ela. Então é isso. Até o próximo podcast.